Voltamos falando sobre atestado de falta no trabalho. Você sabe o que pode e o que não pode? Já teve problema na empresa ao apresentar um? A presidente da OAB, Fernanda Marinella, recebe agora o vice Edinaldo Maiorano, que também é especialista na área trabalhista, para responder a essas e outras dúvidas. Você confere a partir de agora no quadro Conversando com ela. Bom, no nosso programa de hoje nós vamos entrevistar Edinaldo Maiorano, o vice-presidente da OAB Alagoas. E o assunto é faltas ao trabalho. Qual é a justificativa? O que o empregado deve se preocupar? Qual é o atestado que ele deve apresentar? E a empresa, quais as providências que ela poderá tomar? É possível desconto de salário quando o empregado então se ausenta do trabalho para ir ao médico? E se ele precisar cuidar do filho, qual é a providência? Bom, nós vamos falar então com o Edinaldo Maiorano. É um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa OAB Cidadania. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Doutor Edinaldo, a pergunta é, muitos empregados têm a curiosidade, a dúvida de quais providências e quais os cuidados tomarem quando precisam se ausentar do trabalho. Precisa ir ao médico, uma consulta de rotina, qual documento ele deve providenciar? Essas horas podem ser descontadas pelo empregador? Qual é o cuidado? O primeiro cuidado é ter a necessidade de protocolar no departamento pessoal do seu empregador o atestado médico devidamente assinado pelo médico que atendeu. Prioritariamente deve ser o médico da própria empresa e, na sua ausência, qualquer médico que seja membro de repartições estaduais, serviços médicos estaduais, federais ou municipais. Na ausência desses tipos de profissionais que possam atender de forma satisfatória o empregado, pode buscar também um atendimento médico do sindicato representativo da categoria profissional. Mas é importante que esse atestado médico, para sua validade, tenha elementos essenciais, como, por exemplo, a indicação do tempo de afastamento necessário do empregado, o chamado Código Internacional da Doença, o CID, e a assinatura devidamente datada em papel timbrado do profissional que o atendeu, para que possa ter sido como válido para abonar as faltas justificadas ao serviço. Então é importante que o empregado tome todos esses cuidados. Não basta um atestado qualquer, tem que ter um atestado que cumpra todas essas exigências. A identificação da doença é muito importante, a identificação do médico que está atestando também é fundamental. Então ele vai até a empresa e entrega esse documento. E se há necessidade dele se ausentar em razão de cuidados com os seus dependentes, eu digo os filhos, os pais, ele tem essa possibilidade de ter também a sua ausência abonada? Como é que funciona quando é o dependente que precisa dos cuidados do empregado? Qual é o cuidado? É preciso que, notadamente, o empregador ele se faça valer, além das disposições da CLT, da norma trabalhista brasileira, atentar também para as normas coletivas, os acordos e convenções coletivas de trabalho, que tendem a normalmente beneficiar de forma mais ampla essas justificativas de ausências ao trabalho. Uma recente alteração legislativa no ano passado propiciou ao trabalhador a possibilidade, por exemplo, de acompanhar o seu cônjuge nos casos de exames complementares e situações médicas de acompanhamento do cônjuge e companheira até 2 dias durante o período, por exemplo, de gestação. E até 1 dia por ano para acompanhamento de filhos até 6 anos de idade nos casos de criança. Claro que, apesar de haver essa limitação da idade, situações excepcionais devem ser, obviamente, objeto de livre negociação. Apesar de haver essa limitação da idade de 6 anos, né, é preciso também verificar, além da disposição da lei, os acordos e convenções coletivas de trabalho e sempre prevalecer nessa relação empregatícia o bom senso. Então é importante observar que tem regulamentação no acordo coletivo, esse é o primeiro ponto. Agora, a norma normalmente traz um limite, um número de atestados pelo período e também a idade. Então, isso tudo tem que ser observado, não é verdade, Maiorano? Certamente. Existem as situações referentes aos limites de afastamento. E esses limites de afastamento, obviamente, devem obedecer também ao que disciplina a legislação previdenciária. Então, para aqueles afastamentos superiores a 15 dias de afastamento, passado esse período, é necessário que a empresa encaminhe esse empregado ao regime da Previdência Social, para que ele se habilite
né, a depender dos procedimentos realizados junto à autarquia federal, INSS, a algum tipo de benefício, seja ele por benefício de auxílio-doença, de auxílio previdenciário ou demais tipos de benefícios concedidos pela Previdência Social. Então é buscar a regulamentação na Justiça do Trabalho, na legislação do trabalho, no que for possível, e também a legislação previdenciária, que vai respaldar os afastamentos mais longos, não é isso? Agora, doutor Maiorano, e se acontecer da empresa não cumprir o que está na lei? O que esse empregado deve fazer para que seu direito seja obedecido, seja respeitado? Quais os cuidados que o empregado deve ter nesse caso? Vale destacar que, nesse particular, a presunção de legitimidade e de veracidade do atestado médico, ela não pode ser contestada. Então, a presunção é sempre favorável ao empregado de que aquele atestado ele é verdadeiro. Inclusive, existe um parecer do Conselho Federal de Medicina que regulamenta essas disposições e que são trazidas no âmbito da aplicação da legislação trabalhista, de que o empregador ele não pode, em regra, negar esse atestado médico, porque existe essa presunção de que ele é verossímil. Só existe essa possibilidade se ficar constatada pela junta médica do próprio empregador uma contrariedade ao que dispõe esse atestado fornecido pelo empregado, ou se for contrariado ou percebido que existe algum tipo de favorecimento ao empregado ou tipo, obviamente, de falsidade no fornecimento do atestado médico. Então, nesses casos, o empregado ele pode pleitear junto ao sindicato, reclamar junto ao sindicato, ou também protocolar administrativamente, né, o reembolso de valores eventualmente descontados pelas faltas que não foram abonadas e, obviamente, se não houver essa solução administrativa, pode procurar a Justiça do Trabalho para procurar resolver essas pendências. A gente espera que isso não precise acontecer, né? Que a relação entre empregado e empregador seja sempre uma relação amistosa, né? De respeito a normas, de respeito ao bom senso. Então, a gente espera que nada disso aconteça. Mas é claro que nós sabemos que existem situações em que há abusos praticados por uns e abuso praticado por outros. Então, infelizmente, em algumas situações, a solução acaba acontecendo na Justiça do Trabalho. Hoje, um processo na Justiça do Trabalho para resolver essas pequenas questões, elas duram quanto tempo? É sempre recomendado que essas situações, o que a gente chama de situações de pequena monta, tem sempre a possibilidade de serem resolvidas no âmbito administrativo, seja por intermediação do sindicato representativo da categoria profissional do trabalhador, seja no âmbito do Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Ou seja, evitar que exista o ajuizamento de demandas, né, muitas vezes desnecessárias, que podem ser resolvidas com o diálogo, né, com a intervenção dessas entidades, como forma de minimizar essas situações. É bom trazer sempre essa situação, porque esses exageros também podem ser cometidos por parte do empregado. E é bom lembrar um empregado que o fornecimento de atestado médico pode, inclusive, tipificar um crime, ou seja, fornecer atestado médico é crime e, ao mesmo tempo, é passivo de demissão por justa causa. É importante, então, esse ponto. Então, a falsificação do atestado, aquele atestado que não é verdadeiro, pode trazer comprometimentos para o empregado, inclusive na seara criminal. Então, isso é muito importante, que os empregados tomem esse cuidado, tomem sempre essa providência de que a verdade é o que deve prevalecer. Não é, doutor Maiorano? Acho que esse é o ponto fundamental também. Certamente, é sempre buscar dentro dessas soluções, né, buscar a razoabilidade não só nas condutas do empregado, mas principalmente do empregador, no sentido de salvaguardar o equilíbrio e a presunção de boa-fé, né, da confiabilidade que deve marcar as relações de trabalho, né, a presunção de que efetivamente todas as pessoas devem agir na condução das relações sociais, trabalhistas, com boa-fé e confiabilidade. Com certeza. E nós queremos agradecer, então, sua participação no nosso programa OAB Cidadania. E hoje nós falamos, então, com Edinaldo Maiorano, para falar um pouquinho sobre o comportamento do empregado e as faltas justificadas com atestados médicos. Quais as providências, quais os cuidados que essa relação ela precisa ter. Então, a nossa orientação de hoje é bom senso. Essa é a palavra-chave. Obrigada. Anotou os esclarecimentos? Deu para tirar todas as dúvidas? Agora a gente continua orientando você de casa, agora com o quadro OAB Tira Dúvidas. Você já sabe que pode mandar o seu questionamento na área jurídica através das redes sociais da OAB Alagoas.
Confira agora o OAB Tira Dúvidas de hoje. Já recebo pensão por morte. Posso acumular com aposentadoria? Na realidade, existe uma dúvida na população se é possível acumular a pensão por morte com a aposentadoria. A lei atual, a lei vigente, a lei 8.213, ela garante sim o poder acumular a pensão por morte com aposentadoria. Ou seja, uma pessoa que já recebe pensão por morte, se tiver todos os requisitos legais para requerer aposentadoria, por exemplo, por idade, são 180 contribuições e a idade mínima, mulher 60 e homem 65, pode sim requerer. Porém, se a PEC 287 passar, aí sim, da forma que está a PEC 287, ela diz que não poderá mais acumular a pensão por morte com a aposentadoria. Ele terá que escolher ou fica com a pensão ou fica com a aposentadoria. Resumindo, na atual legislação, pensão por morte pode sim acumular com a aposentadoria. Caso passe a PEC 287, aí será optativo. Você vai ter que escolher entre uma ou entre outra. A gente segue agora para um breve intervalo e na volta tem mais OAB Cidadania, com a Agenda ESA, notícias do Conselho e o Giro da Semana. É já já!